DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aqui no DNA, de segunda a sexta-feira, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam aqui em Santa Maria e também na região central do estado. Quem quiser interagir com a gente é só mandar uma mensagem para o WhatsApp 55991362472. E para falar um pouquinho mais sobre a entrevistada de hoje, a gente volta ao ano de 1963. No mundo, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, é assassinado em Dallas, no Texas. No Brasil, estreia o programa Silvio Santos e o presidente era João Goulart. Faleceram em 1963 Fernando Ferrari, que dá o nome à nossa avenida, Avenida Fernando Ferrari, e nasceram em 1963 a atriz Júlia Lemertz, o apresentador Zeca Camargo e o cantor Leonardo. E no dia 14 de maio de 1963, nasceu a convidada de hoje, a nossa querida Lúcia Madruga. Boa tarde, Lúcia, seja bem-vinda. Boa tarde, Luísa, é um prazer estar aqui. É sempre muito bom quando a gente pode refletir um pouquinho sobre a gente, né? É difícil, mas é bom. É um desafio, mas é um bom desafio. Ela nasceu em Santa Maria, em casa, ela vai nos contar essa história. E até os 5 anos morou no campo, ou para fora, como dizem, como a gente fala aqui, né, no sul. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, como assim morou para fora? Ela sempre me pergunta, como morou para fora? Na fazenda Santa Rita, localizada em Pau Fincado. Morou por 2 anos em Dilermando de Aguiar e em 1970 se mudou para Santa Maria. Ela é filha do agropecuarista Gilberto Gama e da dona de casa Niracildes da Rosa Gama. É irmã do José Carlos, do Luiz Otávio, da Nizinha e da Maria Elisa. E é casada com Sérgio Rossi Madruga, professor universitário aposentado da nossa Universidade Federal de Santa Maria, da área contábil. Tem 2 filhos, Lucas, que é domador e treinador de cavalos, e o Rodrigo, médico, ortopedista e traumatologista. E tem uma netinha de 5 anos, a Laís. Na carreira profissional, Lúcia Madruga fez licenciatura em matemática e ingressou como docente na UFSM em 1988, no Departamento de Matemática, no nosso Centros Sociais de Naturais e Exatas. Após concluir o curso de administração, migrou em 1992 para o Departamento do Centro Social de Ciências Sociais e Humanas. Ciências Sociais e Humanas. É mestre em Engenharia da Produção pela UFSM e doutora em Agronegócio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela atuou como adjunta na Pró-Reitoria de Planejamento da UFSM e atualmente é a nossa secretária de Educação. Deixei para falar no final, porque geralmente a gente faz contato com a Lúcia para falar com a secretária. E hoje aqui no DNA a gente vai falar com a secretária, mas a gente vai falar com a mãe, com a filha, com a amiga, com a colega Lúcia Madruga. Lúcia, bem-vinda mais uma vez. Me conta então um pouquinho, Lúcia, da tua infância ali, desde que você nasceu. Conta essa história que você nasceu em casa. Eu nasci em casa. À época, a casa dos meus avós paternos, ali na Rua Silva Jardim. Para quem gosta de localizar na cidade, é ao lado da Casa do Bispado, o número 1989. E aquele tempo a gente as mulheres elas faziam os partos em casa, né? E quem fazia o parto era uma parteira, que para nós ficou conhecida na família como a avó Brasília, que fez partos de vários meus irmãos. E dessa história ali nessa casa, era
também o local de nascimento do meu pai, que nasceu no mesmo lugar, inclusive no mesmo quarto. Então é bem significativo, né, esse lugar, esse espaço. A casa está ali até hoje, é uma das casas mais antigas de Santa Maria. E durante os meus primeiros anos de existência, né, até os 5 anos de idade, a gente ficava no campo, no pra fora, né, que a gente costuma dizer, e algumas pessoas não entendem, no pra fora. E quando vinha para a cidade, a nossa moradia era ali na Silva Jardim, né? Então, nessa época, eu ainda não estava na escola, lógico, porque naquele tempo a escola começava um pouco mais tarde. Então, meu pai se preparou para buscar um lugar onde a gente pudesse estudar quando meu irmão mais velho, que é o José Carlos, começou, né, entrou na idade escolar. E aí meu avô já havia falecido. A casa ali já não era mais a casa dos avós, já tinha sido compartilhada entre os irmãos. E como meu pai vivia do campo e morava no campo, e a localidade é ali na região do Pau Fincado, que inclusive esse é um marco histórico, geográfico e territorial, né, do estado, ele optou por Dilermando de Aguiar. Então foi por isso que eu morei 2 anos em Dilermando de Aguiar, quando meus 2 irmãos, retardou um e a outra já estava em idade também escolar, foram estudar na escola Rocha Vieira, em Dilermando de Aguiar. E ali naquele tempo eu não estava na escola ainda. Depois, então, 2 anos depois, isso foi em 1968, 2 anos depois a gente mudou para Santa Maria, aí para uma outra residência, que é onde minha mãe está até hoje, que é na Conde de Porto Alegre, quase em frente à Escola Maria Rocha. Sim. Né? E ali a gente passou outra etapa da vida. Nós estamos conversando com a nossa secretária de Educação, Lúcia Madruga. Lúcia, me conta um pouquinho assim do teu contexto familiar, quando menina, quando criança. Tu é a mais nova entre os irmãos. Quais eram as tuas brincadeiras? Nós somos em 5, né? Como você já mencionou ali. Eu sou a do meio. Tem uma... hoje mulher, né, mas uma menina e um menino mais novo e uma menina e um menino mais velho, e eu sou a do meio. A nossa vivência, assim, de infância, eu tenho boas lembranças da Rua Silva Jardim, quando até os 5 anos de idade, quando a gente vinha da cidade para ficar, do campo para ficar na cidade, aquilo era um acontecimento, né, naquele tempo a gente só viajava de trem, então a gente saía lá da fazenda Santa Rita, caminhava, andava 14 quilômetros, né, tinha naquele tempo de charrete, né, pegava o trem e descia na aviação férrea, e era esse o nosso meio de transporte. Então naquela época brincar na rua era tudo de bom, né. Então eu tenho lembrança assim muito gostosa daquela região ali da cidade, aquela calçada larga da Silva Jardim ali, que era um lugar para nós muito, muito especial. E depois, na Rua Conde de Porto Alegre, quando a gente, então, fixou residência ali, naquele tempo não tinha asfalto, aquelas, como a gente diz, sangas, né, que tem pela cidade, elas não eram tão poluídas como hoje. Uhum. E ali não tinha, os prédios não existiam, a Escola Maria Rocha, a parte nova também ainda não existia, então a gente brincava muito. Era quase que como a brincadeira lá da campanha, né? Tu tinha um campo aberto, né? E brincava na rua. Eu até jogava bolita na rua, eu joguei. Sim. E então tínhamos nós tínhamos mais bolitas, eu e minhas irmãs, do que o meu irmão, né? Porque era uma brincadeira que as meninas da rua faziam, né? E era na calçada, porque as calçadas também não eram... não tinha calçamento, né? Então a gente fazia ali os espaços para o jogo de bolita. E também dessa época, assim, eu tenho muitas lembranças de toda a minha infância, adolescência, com o esporte, né? Porque eu até não havia mencionado, por esquecimento. O meu pai, ele estimulava muito que a gente fosse, ele achava muito bom que a gente fosse para o esporte, porque era um ambiente sadio, né? Então eu e minhas irmãs praticamos muito vôlei e handebol. Pode acreditar, Luísa, naquele tempo eu era cortadora no vôlei, com todo esse meu tamanhão. E aí, uma boa parte da infância e da adolescência, assim, desde
de quando a gente começou a praticar o esporte, que eu acho que eu estava na 6ª série quando isso aconteceu. Em qual escola? Nessa época eu estava no Santana. E as minhas irmãs no Maria Rocha. Minha irmã mais velha no Maria Rocha e a mais nova ainda não estava. Então, a gente fazia assim, lá no Santana eu tinha uma rotina. Um dia era treino de vôlei, outro dia era treino de handebol. E à noite eu ia para o treino de vôlei com a minha irmã, que estudava no Maria Rocha, num espaço que era ali no Centenário, que tinha um ginásio antigo ali, que era de madeira. A gente ia ali à noite. E nos finais de semana eram as competições no Corinthians. Então, a gente passava o final de semana, o dia, o sábado até a noite, o domingo voltava para as competições. Era muito, muito legal essa parte, né, do esporte, desse convívio. A gente conviveu com quase todas as pessoas da nossa idade naquela época. Jogou por muitos anos, Lúcia? Da 6ª série... Joga, quem sabe? Não, aí eu parei. Da 6ª série até o 3º ano, eu joguei. E depois, quando eu ingressei na universidade, que eu entrei pelo Centro de Ciências Naturais e Exatas, ali na matemática, a gente tinha um time da universidade. E daí eu participava daquele time e a gente participava do campeonato do funcionário público. E era muito triste que a gente sempre perdia para a equipe do estado. Que voltar a jogar então para recuperar isso. Tem que recuperar. Atualmente eu não digo que eu faço, que eu pratico, porque eu sou muito relapsa. Mas eu estou tentando o CrossFit, porque é um lugar que te dá o retorno a muitas coisas que tu fazias naquela época, né? Porque ele trabalha aeróbica e o corpo, muito o corpo. É o tipo de coisa que a gente sabe que tem que voltar e fazer o quanto antes, né? A gente tem que, acho que colocar um adesivo assim bem grande. Bem grande para a gente saber, eu tenho que fazer. Lembrar todos os dias, que é importante. Porque a gente vai deixando. Lúcia, na tua adolescência, música, filme... John Travolta, né? A minha adolescência foi marcada pelo... E tu dançava? Eu dançava. Tu ia nos embalos de sábado à noite? Sim, a gente tinha uma turma muito legal. E aí, olha só, eu comecei a namorar meu marido com 15 anos, né? A gente fazia isso naquela época. E estamos juntos até hoje, né? E ele gostava muito de dançar, então ele imitava o John Travolta, ele fazia o John Travolta em todos os lugares que a gente ia. E aí que legal. Ele fazia, e parou de fazer depois dos 40, que ele já não tinha mais condições físicas para isso. Mas ele imitava e fazia e dançava, e a gente dançava muito. A gente gosta muito de dançar, nós dois. A gente dança muito juntos, assim. É uma das coisas bem marcantes, assim, para nós. E tem uns lugares, né, que tem a dança de salão, que tem uns cursos, né? Deve ter, eu não faço, mas deve ter na cidade, bem legal, acho bem bonito. Tem muito. A gente nunca praticou a dança de salão, mas a gaudéria, a música gaúcha, a gente dança bastante. Tem uma festa, pode saber que nós dois vamos dançar a noite inteira. E todos os ritmos. Todos os ritmos. Com certeza, com certeza. Lúcia, e assim, a gente tem um quadro aqui no programa, não sei se você já acompanha o DNA, que é o diagnóstico. Nesse diagnóstico, algumas pessoas que convivem contigo, que são um pouco especialistas em Lúcia, elas deixaram alguns depoimentos para que a gente pudesse compartilhar contigo hoje. E a gente quer passar os 2 primeiros depoimentos agora. Sempre tive grande admiração pela Lúcia. Ela foi minha professora e depois, quando nos tornamos colegas, eu sempre disse para ela que ela era a minha musa inspiradora, que quando eu crescesse eu queria ser como ela. Inteligente, séria, dedicada, uma excelente profissional, uma ótima professora e especialmente uma figura humana indescritível, alegre, carismática, sensível, uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração. E quando começamos a viajar juntas profissionalmente, eu sempre ficava no papel de líder da excursão. Era eu quem tinha que verificar se estava tudo dentro da mala, se ninguém tinha esquecido o óculos, se ninguém tinha deixado nada para trás, se a gente estava indo para o lugar certo. Então eu brinco com ela que eu estou precisando agora de uma líder para as minhas excursões, porque eu já não tenho mais os meus 30 anos. Lúcia Rejane da Rosa Madruga. Tu estás deixando um legado na educação no município de Santa Maria, educação básica.
por tudo que tu acredita na transformação da sociedade pela educação. Meus parabéns. Que lindo. Quem são essas pessoas, Lúcia? A Flávia, minha colega querida, muitos anos, né? A Flávia foi minha aluna, a gente passou a história toda, né, de Santa Maria, da universidade, do curso de administração. Eu passei todas as etapas da vida dela, né, desde a graduação, mestrado, doutorado. E é uma das pessoas que eu trago comigo, no meu coração, assim, para todo sempre. A gente fomos muito mais do que colegas, a gente foi parceiras mesmo de vida, de existência. E o outro muito áudio? Muito legal. Outro áudio. Dedé? É assim que eu recebi. O outro áudio, para falar do outro áudio, é falar de uma pessoa assim, eu até me emocionei quando vi a voz dele aqui. É meu irmão mais velho. Querido. É um querido, é a pessoa que nos dá, depois que o pai faleceu em 2017, e o pai, como eu te falei, era uma pessoa do campo, né? E o Dedé foi quem deu suporte para nós. Meu Deus do céu, eu não sei te dizer como seria seguir dali para frente sem ele. E é um irmão que nos ampara, que tem sempre uma palavra. Eu nunca vou esquecer que quando muitas vezes eu queria fazer pelos meus pais muito mais e queria que eles parassem de tanto trabalho, porque meu pai foi do trabalho até os últimos minutos da vida dele, né? Eu queria, e o Dedé dizia assim para mim, porque em casa eu sou Tuta, né? Meu apelido em casa é Tuta. Ele dizia: Tuta, deixa ele fazer, porque é isso que o mantém vivo. Uhum. E é isso que o mantém ativo. E sempre, quando converso com ele, tem um aprendizado diferente. O Dedé trabalha com pessoas, ele trabalhou muitos anos na radioterapia do USME, trabalha na ressonância magnética, hoje no USME e na DIX. Então é uma pessoa que tem uma vivência do humano, assim, muito grande, muito grande. Ouvir a voz dele aqui me fez voltar um pouquinho, voltar. Né? Muito bom ouvir a família. Mas vamos então chamar um breve intervalinho e nós já continuamos conversando com a secretária de Educação, Lúcia Madruga. Oferta exclusiva na Pampeiro. Realize seu sonho e inicie 2022 com uma SUVW na sua garagem. T-Cross, com parcelas a partir de R$ 989 mensais. Venha até a Pampeiro, faça um test drive e apaixone-se pela T-Cross. Conheça essa e outras ofertas ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Volkswagen. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado santamariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade. A saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso, a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem.
Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis, como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144. De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem 2 edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, a nossa secretária municipal de educação, professora Lúcia Madruga. Lúcia, gestão, emoção e razão. Nós estávamos conversando sobre isso no intervalo, né? E senso de urgência no cargo que tu ocupa. Resume para nós um pouquinho os principais desafios de ser a secretária municipal de educação em Santa Maria. Ser secretária, estar secretária, na verdade, né? Porque a gente, como eu digo sempre, a gente passa, né? O cargo é temporário. Mas é um desafio permanente, assim, porque, como a gente conversava no intervalo, os problemas da educação e o que acontece numa escola, no dia a dia de uma escola, todos os problemas, eles vêm carregados de um senso de urgência. Então, esse senso de urgência coloca nas pessoas que estão nesse ambiente uma carga emocional bastante grande na solução dos seus problemas. E muitas vezes a gente precisa agir com a razão, equilibrar a razão com a emoção, porque se todos nós entrarmos na dimensão emocional, a gente não consegue a lucidez necessária para avançar e resolver os problemas que se apresentam. Agora, nesse final de semana mesmo, nós temos escolas que enfrentaram esse vendaval e que estão a descoberto, né? Então, a gente tem que ter tranquilidade para resolver esse problema, mas considerar que ele é urgente, né? Existe um senso de urgência aí. Então, isso é uma coisa que vai moldando a pessoa, né? Vai moldando o gestor. E eu fui aprendendo isso desde que entrei como secretária, na época pró-reitora adjunta, lá na Pró-Reitoria de Planejamento da universidade. O equilíbrio lá muito mais pela razão do que pela emoção. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um contexto muito mais da emoção do que da razão, né? Então, eu aproveitei esse aprendizado para buscar sempre esse equilíbrio, que é necessário para o gestor, e que faz com que tu consiga tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Ali na Secretaria de Educação, a gente tem enfrentado inúmeros desafios. O desafio da pandemia foi, talvez, né, com certeza foi o mais marcante, o que vai ficar na existência das pessoas, na existência das crianças. Eu sempre digo que a gente não tem uma geração perdida, a gente tem uma geração mais forte, porque foi uma geração que viveu uma pandemia. Imaginem vocês uma criança um adolescente que ficou 2 anos quase fora da escola, né? E agora ele retorna muito mais forte, porque ele tem uma vivência, ele viveu coisas lá fora que eu não vivi, que você não viveu, né? Que as pessoas que estão hoje com 100 anos, com 80 anos, não viveram. Eles já viveram nos primeiros anos de vida. Exatamente, eles viveram. Aqueles que hoje saíram, por exemplo, tinham entrado lá no maternal, eles já estão indo quase que para a primeira série, num pulo, né, sem ter vivenciado todas as etapas. Então, eles são mais fortes. A vida os tornou mais fortes. E para dar conta de tudo isso, a gente precisou muito esforço coletivo, muito esforço compartilhado. Eu comento sempre e digo com todas as letras que o gestor ele não se faz sozinho, né?
Ele tem uma equipe que respalda ele para fazer, e ele tem uma instituição que dá o suporte a ele para que as coisas... no cargo que eu ocupo, né, como secretária, eu tenho uma equipe que me dá suporte, e que é uma equipe fantástica de pessoas que me acompanham, algumas desde o início da gestão, e tem um prefeito, um gestor que me dá o suporte para que eu possa fazer aquilo que eu preciso fazer ali, né? Então, isso tem feito, como o Dedé colocou ali, ele é um dos meus, né, sempre me entusiasma muito a ir para frente. Ele sempre diz dessa coisa de que a gente trabalha e que vai deixar alguma mudança, né? E é muito legal quando a gente consegue constatar isso, né? Eu falava que eu estava numa reunião antes de vir para cá com a equipe lá do nosso pedagógico, e é visível, né, o que eles nos deixam, assim. Isso é alimento para a gente fazer mais, né, buscar mais. No teu dia a dia, Lúcia, o teu telefone toca o tempo todo, dá tempo de dançar? Não dá. Sendo secretária municipal de educação de Santa Maria. Você viu ali que eu tenho 2 filhos, né, 2 filhos, que um deles já está com 33 anos, o Lucas, ele trabalha com doma de cavalos e é treinador, vive do campo, é um homem que seguiu a vida do campo, ele é bem rural, mas sintonizado no mundo. E o outro que fez medicina, está agora concluindo as últimas etapas, e já foi aprovado na prova para ser ortopedista e tal. Então, quando tu me pergunta assim, dá tempo para dançar, eu sempre tive uma posição na minha vida profissional, que foi assim, o final de semana é da minha família. Uhum. Isso eu sempre fiz. Tentei, quando não foi possível, é lógico, não dava para fazer, né? Mas eu, durante toda a minha caminhada profissional, eu tive meus 2 filhos. Não fui uma pessoa que primeiro fez a carreira, não. Eu tive os 2 filhos durante o processo. Então, isso te ensina e te mostra que é preciso tu ter o espaço, né, para dar conta do que eles também necessitam, da existência deles, da vida deles. E foi uma coisa que eu sempre procurei trabalhar. Depois, em 2004, 2007, até 2007, eu fui fazer meu doutorado, deixei eles aqui. Então, eu ia para Porto Alegre, eu ficava a semana lá, mas eu fazia, assim, tudo. Eu trabalhava até de madrugada, os trabalhos do curso, para que eu pudesse, no final de semana, sexta-feira, eu pegava o ônibus e eu vinha para casa para ficar em casa com eles, né? Então, a gente tem que encontrar o jeito de dançar, porque se tu não dançares, não tem como sobreviver, né, nas demandas e no desafio de gestões como a que eu estou hoje, né, que é a gestão pública no âmbito municipal, dentro de uma esfera do ensino fundamental e na Secretaria de Educação, que é uma responsabilidade enorme, né? Sim. Mas nós temos mais 2 depoimentos, Lúcia. E a nossa conversa está muito boa, eu já queria interagir nesse assunto, porque eu acho tão importante. Eu acho que a gestão, a realização profissional e a família não é uma questão de renúncia, é uma questão de escolhas e adequação. Dá sim, né? Dá para conciliar a ponto de olhar para trás e dizer, eu sou secretária municipal de saúde, mas os meus filhos estão bem. Os meus filhos estão bem. Acho que isso talvez seja, assim, um dos teus principais legados. Vamos ouvir mais 2 áudios, Marcelo? A letra U tem uma potência muito grande para iniciar palavras que expressam ou significam o que é esta mulher, né? Ela é U, é única, é união, é universal, é umbilical, é unânime, é unidade, uau, é uterina, unifica, ufa, pratiu. Eu chamo a professora Lúcia Madruga, de nossa prefeita da educação. Tenho orgulho do trabalho dela, ela faz planejamento, ela tem carinho, tem amor, mas tem algo que me chama muito atenção. E não é só de mim, é de toda a equipe, a maneira acolhedora com que ela trata
as pessoas. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos com uma excelente secretária de Educação, que já contribuiu muito, que me orientou muito. São 7 creches que nós juntos vamos entregar, são quase 700 professores que nós já contratamos, tudo isso graças à competência absoluta dela. Tenho orgulho de ti, Lúcia. Quem são essas pessoas, secretária? Minha irmã querida, do meu coração. Nós nos tornamos gêmeas depois de velhos. Nós somos velhos, né? Nós somos jovens. Deus o livre eu dizer que ela é velha, capaz. Somos jovens. Vai dar problema quando chegar em casa. Não, vai dar problema. Minha irmã querida, Elisa, né? É minha parceria, é para quem eu recorro. A gente tem uma existência, assim, muito, bem como ela disse, muito umbilical. A gente não foi gêmeas por nascimento, mas nos tornamos gêmeas na existência. E a gente compartilha tudo, até os filhos. Eu fui, eu fui ama de leite de um dos filhos dela, do Henrique, e nós compartilhamos tudo, e a gente brincava e brinca depois que ela separou, que a gente compartilha até o meu marido, né, porque ele é o que sobreviveu, né, às intempéries, e aí, então... É assim, é demais, e também para mim ela é uma referência em tudo que ela faz, em tudo que ela conquistou na vida dela, uma batalhadora, uma pessoa muito guerreira e uma referência profissional também. Eu me inspiro muito nela, tudo que eu aprendi, que eu aprendo, que eu muitas vezes o que eu aplico, eu venho do conhecimento que ela me passa, né? Ela é professora lá no Centro de Educação, com muito orgulho. Sim. Muito legal. E o outro depoimento? É do nosso prefeito, né, do querido Jorge, vou chamar ele de Jorge. Eu não conhecia o Jorge, né, essa história é muito interessante. Quando eu fui para a Secretaria de Educação, foi uma situação muito interessante. Assim, eu fui convidada por um amigo, que é um amigo muito querido, o Arigoni, me orientando, para fazer parte de uma confraria, né, da confraria da Giovana. E aí, no final de 2016, teve uma comemoração de final de ano, que foi da confraria na casa do Alexandre Lima. E a eleição já tinha acontecido, né? E o Alexandre foi meu aluno, ele e a Patrícia foram meus alunos. No final da noite, eu me despedi do Alexandre e tal, ele disse assim, preciso conversar contigo, me deixa teu telefone. Eu disse, será que o Alexandre quer conversar comigo, né? Então, liguei para ele na semana seguinte, ele disse, tu pode vir aqui em casa? Um dia desses eu preciso falar contigo. Daí eu fui na casa dele. E aí estava lá o Guilherme Cortez, né? Uhum. E o Guilherme e o Alexandre começaram com uma conversa e até que no final da conversa me convidaram para fazer parte da equipe. E eu disse, mas gente, isso não passa na minha cabeça. Nunca na vida pensei nesse lado político. Na universidade, sim, né? A gente exerceu funções e tudo. Mas fora... E como assim? Como que o Jorge Pozzobon, eu não conheço o Jorge, né? E ele vai me aceitar como um nome para a secretaria. E aí foi que passaram-se os dias e a gente foi conversando e eu resolvi aceitar o desafio. Não sei, né? O que me moveu, assim, na época. Acredito que foi justamente isso, né? Tu pensar que passou uma vida inteira na Universidade Federal, acumulou conhecimento, a parte de administração, 30 anos, né? Compartilhando conhecimento com alunos de todas as esferas ali. É hora de dar a contribuição, né? Então eu pensei nisso, bom, vamos lá. E então foi uma surpresa para mim isso aí, esse momento, assim, de ingressar como secretária. E aí depois conhecendo o Jorge mais de perto, assim, ele conta para todo mundo que ele me conheceu pelo Facebook, né? Eu disse, ainda bem que a foto estava legal lá, né? E comecei então esse trabalho com a equipe ali e foi para mim uma assim como o Jorge fala do meu acolhimento, eu me sinto muito acolhida pela equipe, muito respeitada, muito valorizada, todas as pessoas que trabalham conosco ali, que trabalham comigo, sempre me colocam assim, sabe, numa posição de muito respeito, de muita dignidade. Então, isso também é importante na vida profissional, né? Quando a gente consegue
chegar num determinado nível da vida profissional e ter, assim, uma história tão bonita e compartilhada com tantas pessoas, né, para contar. Mas nós vamos então, secretária, para mais um intervalo e nós vamos continuar falando de vida, de gestão e dos desafios de Lúcia Madruga. A Ótica Santamariense nasceu com o compromisso de oferecer qualidade e excelência em produtos. Agora, com quase 40 anos, avançamos mais um passo. Uma nova loja, mais ampla, moderna e eficiente. Pois mais do que vender óculos, cuidamos da saúde dos seus olhos, do seu conforto e da qualidade para a sua vida. Ótica Santamariense. Proporcionar visão com qualidade. Essa é a nossa missão. Amiga, olha que embalagem linda do novo lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Nesse carnaval, caia na folia, mas não descuide da pandemia. Precisamos seguir atentos para que a Covid-19 não faça festa. Reforce os hábitos de higiene, use máscara de forma adequada e evite lugares com aglomeração e sem circulação de ar. Essas medidas simples são fundamentais para impedir um novo avanço da pandemia. Se cada um de nós fizer a sua parte, vamos conseguir. Prefeitura de Santa Maria, juntos contra o coronavírus. E você, empreendedor de Santa Maria? A Imembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora você pode tirar até R$5.000, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 99926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Imembuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, a secretária municipal de educação, Lúcia Madruga. E estávamos aqui no intervalo falando sobre serenidade. A Lúcia me passa uma paz, uma serenidade. Eu perguntei para ela como é que é ser gestora da educação da maior cidade da região central do estado e manter a serenidade. É possível, Lúcia? Quais são os segredos? Nos dá aí umas dicas. A gente precisa fazer um exercício permanente, né, de autocontrole emocional, principalmente, e tem algumas pessoas que marcam, né, como eu conversava contigo no intervalo, a professora Maria Goretti, que por coincidência somos avós juntas, né, da nossa querida neta Laís, que é um capítulo à parte da minha vida, assim, fantástico. A Goretti dizia assim, volta para o corpo. Né? Então a gente exercita muito isso ali na secretaria, essa questão de manter a calma, porque os problemas eles têm senso de urgência, mas às vezes o senso de urgência está na pessoa que o traz, né? No que aconteceu lá, e a gente, como tem a visão do contexto todo, tu sabes que existe um outro problema que é mais urgente do que aquele, e aí você tem que estabelecer prioridades, né? Então eu tenho na minha mesa um porta-retrato que tem uma palavra que é a palavra calma, que eu mostro para todas as pessoas que chegam muito agitadas, assim, gente, vamos acalmar. A gente tem que acalmar, porque se a gente não acalmar num processo de gestão em que são muitas as variáveis e muitos assim, as interferências diárias, a gente não consegue dar conta do recado, né? Então é preciso que a gente mantenha esse exercício, faça esse exercício, e assim, por conta do universo, a gente tem uma equipe muito centrada, que dá um suporte muito bom para isso, né? Senão não dá conta. Não. Né? Senão não dá conta. Mas eu tenho aqui mais 2 áudios. Lúcia,
Eu vou te distraindo, tu sabe, né? Depois eu vou passando os áudios, assim, eu vou te distraindo, porque a gente vai falar um pouquinho agora de família também. Santa Maria e família, o que nós precisamos falar ainda. Oi, minha velhinha. Tô aqui mandando esse áudio pra deixar registrado o quanto eu te amo e o quanto eu tenho orgulho do exemplo que tu é e sempre foi na minha vida. Pra mim é um presente sem tamanho estar perto de ti de novo e a gente poder conviver como a gente sempre gostou. Te amo muito. Beijo. Força, foco, determinação, coragem, amor, família, são algumas qualidades da pessoa em questão. Pessoa amada, não mede esforços para nada, trabalha incansavelmente em tudo. Acho que é por aí. Quem são esses meninos, Lúcia? O Rodrigo e o Lucas, né? Meu Deus, a razão da existência toda, né? Se a gente batalha, se a gente enfrenta, se a gente vive e faz tudo o que faz, é porque a gente tem essa base, né? Essa coisa de família que a gente tem, que a gente consegue ver, assim, que aquilo que a gente batalhou, aquilo que a gente viveu, por tudo que a gente se esforçou, valeu tudo, né? Quando tu olha para eles e as pessoas muitas vezes me perguntam assim, como que tu lidou com uma situação em que tu tens 2 filhos, um que optou pela vida do campo, pela vida de domador, de buscar algo que na sociedade de hoje as pessoas desistem, não vão atrás, e o outro que foi para a medicina, para um contexto e que é muito mais aceito pela sociedade, mas que nenhum dos dois é menos desafiador. Eu vejo meus 2 filhos assim, ó, e eu fico muito feliz quando eu vejo os meus 2 filhos, eles são pessoas muito dedicadas, pessoas muito trabalhadoras, eles não param. O Lucas buscando os seus desafios, domingo mesmo, nós passamos o domingo com ele numa prova que chama a prova de 21 dias, onde ele pega um potro chucro e 21 dias ele apresenta esse potro numa pista, e a gente foi para torcer, para vibrar com aquilo e ficar feliz assim de ver o quanto que ele conquistou e o quanto que ele caminhou e o quanto que ele estuda a profissão dele, o quanto que ele estuda. Ele sabe tudo, ele estuda, ele sabe o detalhe. E o Rodrigo, no seu desafio de ter saído de casa com 18 anos para ir buscar a formação, ele fez a faculdade em Passo Fundo, e buscar esse desafio. Sim. Lúcia, e a diferença de idade deles qual é? É 3 anos. 3 anos. E dá para perceber, assim, nos áudios que um é mais espontâneo, mais emotivo, o outro... Exatamente. O Rodrigo, os 2, eles são pessoas, assim, que têm caráter, e um caráter muito parecido, porque eu sempre digo, meus 2 filhos, eles têm uma coisa que é muito legal. Eles respeitam muito os amigos deles. E eles amparam muito os amigos deles. Eles trazem para a vida deles os amigos. E é muito legal isso. E ao mesmo tempo eles são tão diferentes em alguns aspectos. O Rodrigo é mais urbano, o Lucas é mais rural. O Rodrigo foi, né, buscar uma carreira fora de casa, viveu, está retornando agora para Santa Maria depois de 10 anos e a gente vê que ele retorna para Santa Maria depois de 10 anos pelo empenho e pela dedicação dele. Foi ele que buscou. Né? Este momento de estar de volta perto de vocês. Muito, valorizando muito, assim, cada momento que a gente pode conversar, que a gente pode almoçar junto, que a gente pode ir buscar, né, a companhia. E o Lucas, junto conosco sempre, mas também distante, porque ele mora na campanha. Né? Ele mora na campanha, ele foi fazer a vida dele. Com 18 anos ele decidiu que ele queria ser domador. E cursou faculdade, começou 2 faculdades e dizia para nós, não é isso, né, o que eu quero. E persistiu nessa profissão
né, que é uma profissão linda, assim, eu acompanho ele desde sempre, sabe, e é uma profissão muito linda, mas são profissões e desafios pessoais, né, que... E é tão bom ouvir a mãe, essa mãe orgulhosa. Estamos conversando com a secretária municipal de educação, Lúcia Madruga, mas estamos conversando com a mãe do Lucas e do Rodrigo. Sim, com a mãe do Lucas e do Rodrigo, isso é muito interessante. Lúcia, Santa Maria, para ti. Hoje é a tua cidade, né? Aliás, tu nasceu aqui, passou um tempo fora e voltou. Como que tu resume a tua cidade, a nossa cidade? Santa Maria é Santa Maria, né? É a cidade do nosso coração. A gente ouve muitas pessoas dizerem, Santa Maria não evolui, Santa Maria não avança, Santa Maria precisa disso, precisa daquilo, né? Mas eu acredito muito em Santa Maria, eu gosto muito de estar aqui e eu vejo assim Santa Maria como um potencial a Santa Maria já tem uma missão fantástica, que é a missão da educação. Olha quantos estudantes, quantas pessoas passaram por aqui, né? A partir do momento que Santa Maria teve a Universidade Federal, e eu respeito muito o Dr. Mariano da Rocha por ter feito isso, né, pela nossa cidade, ter trazido a Universidade Federal, ter dado essa oportunidade para a nossa cidade, porque com isso veio tudo, né? Olha qual é a cidade que a gente olha ao redor, que tem a possibilidade de ter o curso que você quer cursar, né? Santa Maria tem o curso que você quer cursar. E isso se deve a esse desenvolvimento da cidade no entorno da educação. A educação foi chave para o desenvolvimento de Santa Maria. E eu acho, sim, temos muito a conquistar, temos muito a buscar, estando na gestão e participando, porque mesmo como secretária de Educação, com todos os meus desafios, eu acompanho todo dia o prefeito. Eu sei das demandas dele e a gente está sempre conversando. Nesse período do Covid, estivemos junto o tempo inteiro. Então eu vejo assim, a nossa cidade, ela dá exemplo em muitas coisas. Às vezes o santamariense, ele é muito exigente com a própria cidade, quando ele diz assim, Santa Maria deveria fazer mais. Claro que todo mundo sempre deveria fazer mais, né? Mas eu tenho assim muita gratidão assim de ter nascido e ter me criado numa cidade que me deu as oportunidades que me deu, né? E que, claro, eu soube aproveitar. Meu pai nos estimulou para que a gente... Meu pai era um homem que ele poderia ter cursado faculdade na época dele, e ele optou por ir para o campo com 18 anos, e ele falava assim, para vocês é estudo e estudo, não tem outra possibilidade. Tanto é que todos nós estudamos e nenhum de nós ficou com ele lá, né? Depois que a gente voltou. Uhum. E o Lucas, que é meu filho, foi o neto que se identificou com a campanha, com o rural, e ele sempre tinha muita preocupação, porque ele queria que ele queria o desenvolvimento do Lucas também, e ele achava difícil o desenvolvimento longe da cidade, longe das salas de aula e tudo. Mas ele nos estimulou muito e a gente foi. E Santa Maria nos deu essa condição, né? Nos deu essa possibilidade. Lúcia, tu como professora, agora eu pensando assim, refletindo aqui sobre esse testemunho que tu está nos dando, né? Esse relato como professora. Tem várias profissões que ainda existe um certo preconceito, porque se a pessoa não está em determinadas áreas, parece que ela não está realizada profissionalmente. Isso acontece muito com os artistas, com quem também, né, tem essa opção. Com o próprio professor, né? Com o próprio Muitas professor pessoas. E com outros. Meu sobrinho mesmo, ele faz medicina veterinária, mas ele faz porque ele não deve estar nos ouvindo, ele mora lá em Rosário do Sul. Não, ele vai me matar, porque a mãe dele fala, não, tu tem que ter um curso superior, mas a realização dele também, está no meio dos cavalos, está na doma, ele está na volta disso, é o prazer, a alegria dele. Agora teve uns incêndios no campo lá em Rosário, ele se foi junto para tentar salvar os bichos dele e dos amigos. Mas aquilo, parece que se a pessoa não estiver na sala de aula, não tiver o curso superior, ela não vai ser ninguém, né? Existe ainda esse preconceito e é interessante que tu venha desconstruir isso para nós. Existe sim, e isso para nós, inclusive dentro da própria família, quando o Lucas fez a opção dele, eu posso falar como quem viveu, né, essa situação, foi difícil
foi difícil, eu com doutorado, meu marido com doutorado, né? E aí o Lucas disse assim, mãe, eu não quero isso eu não quero o que tu faz para mim, eu quero outra coisa, né? E a gente teve que desconstruir esse conceito entre nós, né, para conseguirmos dar o sentido para ele, para a profissão dele e ao mesmo tempo para o Rodrigo, que queria seguir, né, outra caminhada. Então eu penso que assim, ó, o estudo é importante. Eu jamais diria que um curso superior não é importante, jamais diria, é importante. Mas o que a gente tem que perceber é que as pessoas, elas precisam encontrar o seu caminho. E não só fazer um curso superior porque ele é importante na vida. E porque o que a gente tem visto é que muitas pessoas fazem o curso superior dentro desta condição e depois elas não se realizam. E eu tenho uma história, assim, que eu até vou contar, eu não sei nem se eu vou falar o nome da pessoa, sabe? Talvez eu não fale. Mas assim, ó, eu tenho essa pessoa no meu coração, ela é uma amada, uma querida, e aconteceu uma coisa entre nós duas. Ela foi minha aluna no curso de administração e nós estávamos fazendo o ensaio da formatura. E eu ia saindo do prédio e ela também, e aí eu ofereci carona para ela, lá do campus, para o centro. E a gente veio conversando e eu disse assim, tu deve estar muito feliz, está terminando o teu curso e tal. E ela disse, não, prof, não tô. Eu disse, como assim tu não está feliz? Não tô, porque não era isso que eu queria e tal. Eu disse, mas o que tu querias? Eu queria fazer medicina. Tá, e que idade tu tens? Eu acho que ela tinha 22, 21, 22, sei lá, 23 anos. Por que tu não fizeste medicina? Eu tentei vestibular e tal, aí quando eu não passei, daí eu resolvi fazer um curso que eu conseguisse aprovação e tal, fui para administração, que é um curso geral, que dá uma condição de vida diferente e tal. E aí eu disse, tá, mas por que você não faz agora? Porque agora eu não vou, meu pai, eu disse, mas teu pai não tem condições de te amparar? Até tem condições, então vence esse medo, vai lá e diz para ele que não é esse curso que tu quer, que tu quer fazer medicina. E ela foi. Aí passou 6 meses, eu encontrei com ela. E ela me chamou e disse, prof, estou estudando para o vestibular. Olha. Final do ano, saiu o curso de medicina da UFN, ela fez o vestibular, passou, e ela se formou agora. E ela disse para mim assim, tu vai ser convidada para vir à formatura, tu pode ter certeza. E eu disse, não, eu quero consulta de graça para o resto da vida, agora com essa, né? Uma simples conversa que não foi nada simples. Não foi nada simples. E ela, assim, ó, nós trocamos mensagens agora no dia da formatura, foi virtual, eu participei da formatura, assim, ó, muito feliz de ver que ela foi em busca do que era para ela o mais importante, né? E eu acho que é isso. Acho que essa questão, assim, de tu fazer por fazer, não é? E sempre é tempo de fazer. Eu digo, o Lucas também, ele sabe que o dia que ele quiser fazer a veterinária, ele vai fazer. Nós temos mais 2 áudios e 1 minuto pra gente encerrar a nossa entrevista. A gente vai passar uns 2 minutinhos, tá, Marcelo? Não briga comigo, porque eu sou sempre muito pontual. Oi, Tuta. Essa é uma mensagem de carinho, mas sobretudo de agradecimento por fazer parte de nossas vidas. Com tua bondade, tua perseverança, tua competência, teu amor e tua dedicação com toda a tua família. Teu avô já dizia quando tu era pequena, esta pequenininha sabe o que quer da vida. Ele acertou em cheio. Eu te adoro desde 1979. Oi, Tuta! Tudo bem? Sabe como eu te amo, eu te gosto? Eu gosto quando você me dá carinho, quando me leva no pula-pula lá da pracinha. Beijo, tchau. Te amo. Ai, meu Deus do céu. Precisa dizer alguma coisa da Laís depois desse áudio? Não precisa, Eu acho que não precisa. Só diz assim, quem são essas 2 pessoas? É meu marido, Sérgio Madruga, aquele que me acompanha realmente desde 1979, nós estamos juntos. Eu amei esse final, desde 1979. As pessoas perguntam assim, estão juntos? E eles assim, há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, se orgulha disso. Lúcia, eu vou te fazer algumas perguntas e tu vai responder com 1 ou 2 palavras agora pra gente encerrar.
Me desculpe estar falando Lúcia, né? Secretária. Ah, imagina, querida, estamos aqui. Olhando para trás, do que você mais se orgulha nessa trajetória? Da minha família, do que a gente conseguiu construir. Tem algum arrependimento? Para dizer, sempre tem, né? Sempre tem arrependimento, sim. Uma saudade? Imensa, imensa. De quem? Meu pai. E minha mãe também, porque ela está aqui, mas ela tem Alzheimer. Sim. Saudade de um tempo. De um tempo. Um sonho? Um sonho. Assim, construir mais. Construir mais. O meu conhecimento, levar o meu conhecimento mais à frente e ver a Laís crescer. Esse é um sonho que eu tenho. E o que lhe dá paz, secretária? O que me dá paz é estar entre os meus. E o que lhe tira a paz? O que me tira a paz é essa guerra agora. Um lugar em Santa Maria? A Fazenda Santa Rita, em Pau Fincado. E uma palavra que defina a Lúcia Madruga? Uma palavra... Isso é difícil, eu sei. É difícil. Mas eu acho que assim, eu sempre fui muito inventiva, inovativa. Eu acho que é isso, é sempre inovação. Aí, Lúcia, eu ganhei tanto nessa tarde. Eu não me senti nem no trabalho, nem uma entrevista. Eu me senti conversando com uma pessoa muito especial. Eu quero te agradecer pela oportunidade de te entrevistar e da gente conversar sobre a vida. Já aprendi muito contigo, com teus filhos, com teus irmãos, com teu marido aqui. E te convido para voltar no DNA outras vezes para a gente continuar essa conversa. Eu que agradeço, Luísa. Eu me senti muito honrada com o teu convite. É muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Como eu comentei no início. Mas a tua entrevista, ela é também muito acolhedora. Tu és assim. Então a gente se sente muito tranquilo, muito bem aqui. E me senti muito feliz hoje também. Foi uma tarde para mim maravilhosa. Muito obrigada e nós encerramos por aqui. E o DNA volta amanhã com o Cassiano Cavalheiro. Até mais.